Bitcoin hoje perde os 20 mil dólares e esse sem dúvida é o vídeo mais importante que eu já fiz nesse canal. Você precisa ficar até o final porque tem muita informação valiosa pra você. Você não tem ideia, mas você vai ter depois que terminar esse vídeo, tá? Então bem-vindo ao canal Investidor Modesto. Olha só, hoje nós temos o Bitcoin caindo 7%, perdemos o nosso range de lateralidade e com isso a gente já buscava alvos abaixo assim que o rompimento acontecesse. O rompimento é pra cima, a gente espera uma resistência a nível de Fibonacci que a gente conversou, 23 mil dólares, e se rompesse para baixo a gente buscaria o que? De princípio, esse fundo 17.600, o que iria criar para a gente uma abertura para o mercado realizar um fundo duplo aqui e simplesmente reverter. E assim que a gente conversou, tá? Já faz uns 2, 3 vídeos que aquele padrão ombro, cabeça, ombro, ele foi completamente desmantelado aqui, ele foi destruído, a gente não considera ele mais essa situação, portanto, tá? A gente já esperava um pouquinho de queda, mas principalmente uma volatilidade acima do normal, visto que o Open Interest, cara, tá em níveis altíssimos. Isso garante pra gente mais volatilidade, mais porrada no mercado, visto que a gente tem mais volume, mais gente se alavancando. Com essa história, a gente está tendo ainda uma venda grande de quem tem muita grana, enquanto quem tem pouca grana ainda segue comprando e alavancando suas posições para cima. Isso, infelizmente, cria um cenário completamente favorável para a gente cair mais. Mas, tá? A gente tem que ficar muito atento agora nessa região dos 17.600, visto que a gente está cada vez mais querendo chegar nessa região. E a nossa principal referência a partir do momento que a gente rompeu aqui, com certeza vai ser esse fundo aqui dos 17.600. Perdendo isso aqui, a gente já vai precisar voltar um pouquinho no tempo. Vamos pegar o gráfico diário, vamos lá atrás, pegar uma referência gráfica, algum suporte, e de cara a gente já tem ali nos 12 mil, vamos lá, mais ou menos 12.300. Se a gente perder esse topo aqui que a gente formou nos 14 mil, vocês estão vendo que a minha cara bonitinha tá na frente, mas a gente tem uma referência grande aqui desses dois suportes, que é justamente 14 mil dólares e 12 mil. A pergunta eu sei que tá pegando na sua cabeça, será que a gente vai chegar nesse nível? Será que a gente vai empurrar tanto a queda? E agora que entra uma leitura mais avançada do mercado, tá? A gente tá tendo o S&P 500 realizando como a gente conversou ontem. Cara, se você não viu ontem o vídeo, você tá dando mole, você não tá inscrito nesse canal, porque você tá vacilando. É muita informação que você tá deixando de colocar aí no seu cérebro para você tomar uma decisão melhor no mercado, tá? E no final, olha só, tá? A gente tá tendo um movimento completamente limpo no mercado tradicional. A gente tá trabalhando em ondas. Isso aqui é graficamente perfeito para uma situação de queda e olha só que a gente tá tendo, tá? Uma linha de tendência de baixa construída aqui. Consequentemente, a gente pode esperar que alguma hora o mercado vá buscar essa região, visto que a queda do S&P 500 já está se intensificando a partir do momento que a gente fez uma retração de Fibonacci completa a partir desse ponto. A gente fez uma retração de 50% do movimento de queda, subimos, corrigimos 50% e voltamos a cair. Com isso, a gente conclui que a gente está indo buscando a possibilidade, tá? Sempre vai acontecer essa mesma metodologia. A gente faz um pivô de baixo, a gente confirma uma retração de Fibonacci, voltamos a cair, a gente vai buscar um fundo duplo se isso for acontecer. Mas aí você entra e fala, não, a macroeconomia vai acabar com o mercado, a gente já pode desistir, mas não, tá? Olha só o que a gente tem. O Jerome Powell, né, o nosso amigo aqui, ele tá falando o seguinte: no começo do ano, quando a gente começou começo do ano não, tá? No começo do ano passado ainda, ele já tava falando que a inflação é transitória. Não, isso aqui é só uma inflação alta, mas a nossa economia, o crescimento econômico dos Estados Unidos é forte, vamos segurar. E agora a gente já teve um crescimento negativo na economia americana e, consequentemente, não tem risco de recessão. E agora ele tá falando aqui que ele tá simplesmente givando tudo. Ele não quer nem saber, ele já falou, a gente não sabe o que é inflação, a gente tá completamente fora do controle, não sabemos o que vai acontecer, mas a gente vai pegar pesado nessa inflação porque a gente sabe que tá alta, coisa que ele não falava antes, tá? Isso aqui são palavras dele, você vem aqui embaixo, você que sabe inglês, ele tá falando um monte de porcaria, mas não é ele, tá? Fizeram um memezinho, mas essa informação é muito importante, porque a gente tem simplesmente uma pessoa que é inteligente, tá? O Jerome Powell é um cara simplesmente inteligente, mas o que eles fizeram em todo o controle econômico dos Estados Unidos, cara, é lamentável, tá? Ficaram tratando tudo como se fosse uma brincadeira até chegar num ponto desse e admitir que erraram porque não fez as coisas antes. Assim como o Williams, que a gente falou no vídeo passado, ele já tava defendendo. Cara, aumenta essa porcaria toda aí, chega no pico dessa inflação,
combate com alta de juros e depois o mercado vai se moldando. Seria um cenário mais favorável do que deixar empurrar cada vez mais uma inflação mais perigosa, e acontece o que aconteceu hoje no mercado, tá? A gente está tendo uma queda muito forte, consequência do quê? Vamos lá, S&P 500, o mercado tradicional, a gente já vai conversar um assunto muito importante, tá? Essa queda do S&P 500 é uma queda normal, a gente não tá vendo capitulação, enquanto no mercado de cripto a gente tá vendo sim uma capitulação, visto que a queda é simplesmente infinita, a gente não tem nenhum nível de retração nessa queda, é só queda, queda, queda. E para complementar, vamos fechar em 3 horinhas aqui, se você estiver vendo o vídeo depois já deve ter fechado, mas o gráfico mensal, meu amigo, esse candle é assustador. E eu ouso a falar para você que geralmente quando a gente tem um candle tão gigantesco e tão assustador no gráfico mensal, ainda mais com todo esse panorama que nós estamos vendo graficamente falando, tá? Estatisticamente falando, é onde o mercado costuma dar uma reviravolta. Tá? É onde ele vai cansando do movimento de queda. Vocês podem me chamar de louco, não, mas não faz sentido, mas como eu não gosto de pensar, eu sei que eu tenho meus pensamentos aqui, só que é sempre ideal você pegar uma referência, pegar uma pessoa que também entende da área para você pegar alguma coisa que pelo menos eu tô pensando parecido com um cara inteligente, né? Então a gente tem esse rapaz aqui, tá? É um economista que fez Hugh Johnson aqui, que fez uma entrevista e ele falou assim, tá? Isso não pode fazer muito sentido para muitos ouvidores, listeners, não sei a tradução certa isso aqui, mas primeiro, tá? O mercado de ações, ele tá muito como é que fala? Ele tá muito desvalorizado. Então a gente tá vendo uma queda muito forte no mercado tradicional. Isso indica pra gente, pros investidores do mercado tradicional, que a galera lá é louca. Vê o mercado caindo, já quer comprar, fazer hold. Você sabe como é que é o sentimento lá. Cripto aqui é um negócio muito mais louco, tá? Então aqui é um jogo muito mais sério. A empresa cai, os caras olham aquilo, vale a pena comprar, eles vão comprar. Então o psicológico disso tudo é o quê? A gente tá vendo uma queda muito forte no mercado, pessimismo exageradíssimo e principalmente empresas gigantes simplesmente desvalorizadas do valor que elas deveriam valer. A gente viu que realmente estava se criando uma bolha, mas a nossa ótica olhando para isso aqui é simplesmente sim. O crescimento econômico foi muito alto nos últimos anos, mas isso também foi refletido nas empresas. As empresas cresceram demais, se expandiram muito. Então a gente tem sim um nível de desvalorização das empresas, ou seja, ela está valendo muito mais do que ela realmente deveria valer. Temos isso aí, mas essa queda com certeza abre excelentes oportunidades. E de acordo com esse economista, quando você tem tudo isso combinado, ações desvalorizadas num preço ótimo. Agora, você também tem o pessimismo. É nesse momento que você começa, com a combinação disso, você começa a ter uma esperança que o mercado vai formar um fundo, fazer uma reversão, mesmo que temporária, não significa que daqui para frente vai simplesmente pocar o teto, não. Uma reversão temporária e uma melhora dos preços do mercado. Então essa aqui é simplesmente o básico, né? Todo mundo fala, não, cripto você vai ver o mercado, quando você estiver vendo muito pessimismo, você compra. Quando estiver vendo muito otimismo, você vende. Não é tão fácil assim como parece, se fosse assim, dava todo mundo aí com dinheiro, ninguém preso no mercado, tá? Então olha só, o que a gente tira disso tudo? O mercado de cripto está sofrendo bastante, quedas, porque o pessoal está assustado. Essa narrativa de recessão está vindo muito forte, as pessoas estão vendendo peixe, que o mercado vai acabar, o mercado vai entrar uma recessão, vai tudo para zero. Cara, tem fundamento para isso acontecer? Tem, com certeza, né? A gente pode ter um caos, mas cripto, o fundamento tá intacto, cara. Então você para pensar, eu sei que é muito fácil você chegar nesse ponto e falar, não quero nem saber, vai cair mesmo. É muito fácil. Agora, você esperar uma reversão, cara, você tem que ser muito resiliente. A gente tá aqui para estudar todo dia e ver algum sinal que o mercado dá pra gente. No momento, a gente tá vendo um movimento muito exaustivo de venda, isso é ótimo. A gente vê um economista, isso que faz sentido, a gente não pode negar que quando a gente vê uma queda muito forte e o pessimismo estralado no mercado, pessoas já estão olhando para os $5.000, cara. A gente começa a pensar de uma forma diferente. Você tem que destravar a sua mente aí pra gente começar a pensar, olhar tudo de uma forma mais, vamos lá, com uma mente aberta, né? A gente precisa ter esse desbloqueio mental. Então a gente fica no pensamento agora. Cara, em qual fase do mercado? O mercado é feito de emoções simplesmente direcionam ações dos investidores, então tá tudo ligado e a base de tudo, inevitavelmente, é emoção, tá? Então, qual o estágio que nós estamos?
Bom, a gente já teve uma capitulação no mercado de cripto, isso já tá bem claro, tá? Esse candle mensal aqui já fala muita coisa, a gente vai fechar. É excelente que o candle mensal feche da pior forma possível, isso dá abertura para o próximo mês, para ser um mês mais positivo para o mercado ou um mês com uma queda mais modesta para ele achar um fundo e reverter depois. Lembrando que, ciclicamente falando, a gente já encheu o saco com isso. A gente está num cenário muito favorável para iniciar a formação de um fundo, consequentemente uma lateralidade mais extensa no mercado e consequentemente depois uma reversão de tendência e assim a gente começa um novo ciclo, tá? Então com isso tudo a gente fica questionando em qual momento realmente a gente está agora. Eu acho que é o momento de você dar o like, tá? É muito importante a sua opinião, eu quero saber se você está gostando ou não do conteúdo, aposto que sim, então mete o seu dedo aí só uma vez, tá? No like que já tá ótimo. Então olha só, aqui que a gente tem. Depois da capitulação, a gente tem, cara, todo mundo irritado. E eu aposto que a maioria já tá, assim, tanto no meu direct lá no Instagram, que por sinal me segue, tá? @DougTadeu, você tá perdendo muita informação valiosa lá. E a gente tem o quê? Muita gente com medo, desistindo. E depois que a gente tem depressão, todo mundo já tá triste e entra a lateralidade depois da queda. Então fica aquela angústia da pessoa, aquela ansiedade, será que vai subir, será que vai cair mais? E é isso que a gente tá passando nesse momento, tá? A gente tá realmente no pior mês possível dos últimos anos. Mas o mais importante é que o mercado está empurrando uma lateralidade, ele está levando a emoção do pessoal ao limite, e é isso que a gente quer. Parece que, assim, a maioria acha que não, mas esse é o movimento ideal que a gente precisa nesse momento, tá? Então depois que a gente tem, cara, esperança. Depois a gente tem disbelief, quem sabe tradução, eu esqueci a palavra da tradução certa, mas é descrença, todo mundo já desistiu. Depois vem esperança, o mercado começa a subir, otimismo, agora, pô, euforia, a gente já viu como é que essa história continua. Então assim, com certeza a gente já tá passando ansiedade, negação, a gente já passando pânico, capitulação, a gente já tá passando esses níveis, é claro isso. E agora, todo mundo irritado, depressão, por isso que eu falo com vocês, depois da queda a gente tem uma lateralidade, a gente forma um fundo e o mercado reverte. E é exatamente isso que acontece, porque essa lateralidade após a queda é o melhor momento para você reverter o sentimento do mercado e abusar disso, visto que muitas pessoas estão comprando com essa queda, por mais que você não esteja prestando atenção nisso. E um gráfico que, vamos lá, tem muitas variáveis, falei certo, nesse momento, nesse gráfico, nesses dois, mas olha só o que tá rolando, tá? O market cap do Bitcoin está caindo, a gente está vendo uma queda do mercado, consequentemente pessoas vendendo seus Bitcoins, fato. Agora, as stablecoins, né? O SDT, quando você vende seu Bitcoin, você fica com SDT na carteira. E o que, que a gente está vendo? Um mercado mais, de uma forma assim, rústica. Não, acho que essa palavra aqui, certeza que não existe, tá? Professores de português me ajudem, hein? Olha só, de uma forma bem fraca aqui, você está vendo uma queda no mercado do Bitcoin, mas ao mesmo tempo as stablecoins estão fortes. Isso significa que as pessoas não abandonaram o mercado. Então você pega, vende seu Bitcoin, transforma o SDT, pega seu SDT e tchau! Se desfaz dele e coloca seu dinheirinho na sua conta bancária, eu desisto de cripto, faz isso. Então a gente não tá tendo essa saída, o mercado aparentemente ele tá absorvendo prejuízo, mas de certa forma tá todo mundo esperando, tá todo mundo aguardando o momento e esse seria o comportamento ideal nesse momento, tá esperando o momento favorável pra gente voltar com força total no mercado e não tenham dúvidas que isso vai acontecer. Não tenham dúvidas que assim que o mercado conseguir definir uma posição mais sólida, muitas pessoas vão entrar no mercado porque sabem, conhecem, primeiro, os fundamentos do mercado que estão intactos, segundo, o ciclo que acontece. A gente já viu os rallies nossa senhora, como é coisa maravilhosa e você quer estar dentro do ciclo de alta para você aproveitar toda essa onda que você está vendo de alta. Então, não tenho dúvidas que em momentos como esse o volume vai ficar baixo, as pessoas vão desistir e é aqui que você tem que ficar muito esperto. E a gente tem várias teorias, tá? Que o mercado tem sua base sólida de compradores. A gente sempre conversou disso. Bitcoin pode ir a zero, pode ir $1.000. Cara, pode, mas a gente vai ter um suporte tão forte de pressão compradora ali que o jogo normalmente ele vai lateralizar ali e vai reverter. Então é esse o momento que a gente está esperando. Estamos esperando uma formação de fundo, uma ideia mais clara de onde a gente vai parar. E com certeza os 17 mil, por enquanto, é a nossa base mais sólida que nós temos, então tem uma possibilidade de fazer um fundo duplo aqui reverter, sem essa de pressa. Depois dessa possível reversão temporária, a gente pode fazer uma lateralidade aqui em cima, simplesmente deixando mais sólido alguns suportes mais acima, para depois a gente reverter e
iniciar o novo ciclo. Enquanto isso, cara, olha só que interessante, tá? A dominância do Bitcoin, ela tá caindo. Significa que com essa queda de 6%, apesar do S&P 500 cair 1% hoje, uma queda muito desproporcional para o mercado, tá? Geralmente o mercado não tá tão sensível assim, mas simplesmente está agora, porque a gente sabe, o mercado de cripto é um mercado arriscado e não tenho dúvidas que o sentimento está muito, mas muito sensível. Qualquer pessoa que chega no seu ouvido fala de recessão, você fala, meu Deus, eu tenho que vender tudo. É tanto papo que você está vendo de medo, isso é maravilhoso, cara. Se você consegue filtrar coisa boa e coisa ruim, consegue interpretar tudo que está rolando, cara, isso aqui é um prato cheio para muita gente, basta você ter uma estratégia para ganhar dinheiro com isso, porque não tem garantia de lucro aqui não, tá? Então olha só, a dominância tá caindo, as altcoins estão segurando muito bem aquilo que a gente conversa, tá? A gente tá tendo uma base compradora de altcoins muito forte, porque os projetos estão tendo aplicabilidade, cara. Então a gente tá indo muito além da especulação, a gente tá indo pro futuro mesmo da tecnologia, isso é sensacional. Então a gente está aqui para ser investidor, a gente não está aqui para simplesmente ficar brincando no mercado de perder dinheiro. Não, a gente quer investir numa parada que é sólida, uma parada que funciona, que realmente faz alguma coisa para o mundo real, não é um negócio que só existe. Não, a gente está atrás de fundamentos. E cara, o mercado tá cheio de fundamento, se você souber filtrar os bons projetos que nós temos, tá? Então, amanhã a gente vai ver, sexta-feira, daqui a pouco a gente vai fechar outra semana, mas o semanal tá lindo pra gente. E a gente vai se ver amanhã com certeza. Tamo junto, forte abraço e é nóis.